Gênesis capítulo 22. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o 19. Todos encontraram? Amém? Acompanhem comigo, irmãos. Diz o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, neste momento, para trazer a Tua palavra, meu Deus. E eu te peço, Senhor, para que Tu coloque, Senhor, palavra, Senhor, na minha boca, Senhor, para que eu fale, Senhor, aquilo que provém de Ti, meu Deus. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Irmãos, nós começamos no versículo 1, com uma frase que diz: depois destas coisas. Para a gente entender, depois de que coisas são essas? Algumas coisas aconteceram antes para depois chegarmos nesse momento. E para a gente entender melhor, o ideal seria nós entendermos a vida de Abraão, conhecermos mais a vida de Abraão. A Bíblia, quando começa a falar a respeito de Abraão,
começa a falar no final do capítulo 11 do mesmo livro de Gênesis que nós estamos lendo, quando começa a falar da descendência de Sem. Sem foi um dos 3 filhos de Noé que entrou com ele na arca quando Deus mandou o dilúvio. E Deus exterminou o povo da terra. E através de Abraão e seus filhos, Deus iniciou uma nova população na terra. E entre esses 3 filhos, da linhagem de Sem, surgiu o povo hebreu, que nós conhecemos como os judeus. E já no final do versículo 11, a gente vai vendo a descendência de Sem, que ela vem falando de todos os seus descendentes, até chegar em Tera, que era pai de Abraão, e diz que Tera gerou 3 filhos, sendo um Abraão, o outro Naor e o outro Arão. E Arão morreu, mas ele deixou um filho, que foi Ló, que peregrinou com Abraão na terra do Egito, e na terra de Canaã, e nas peregrinações de Abraão. E nós vemos também, irmãos, ainda no final do versículo, do capítulo 11, falando a respeito do casamento de Abraão. Diz que Abraão, naquela época, Abraão ainda se chamava Abrão. E a esposa dele, Sara, se chamava Sarai. Mas em todos os momentos nós vamos nos referir a Abraão e a Sara, independente do momento. E diz que Sara era estéril. Não gerava filho, não dava filho a Abraão. E aí finaliza o capítulo 11 e nós entramos no capítulo 12, onde Deus chama Abraão. E Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ainda lá no versículo 7, o Senhor diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí, irmãos, é uma coisa que me chama a atenção nessa chamada de Abraão, que primeiro, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não está indicado um lugar que Deus disse, vai para tal lugar. Vai para a terra que eu te mostrarei. E eu começo a me admirar, porque eu me admiro muito com Abraão. Quando eu começo a ler a respeito de Abraão, eu vejo coisas assim que eu fico admirado da vida de Abraão. E a gente vê a obediência de Abraão. Que Deus manda que ele vá para um lugar que Deus iria mostrar. E eu começo a trazer isso para os nossos dias, porque nós, quando precisamos nos mudar de um lugar para outro, independente se é uma necessidade de nós mudarmos, ou se é um desejo que nós queríamos ir para tal lugar, nós primeiro pesquisamos aquele lugar, procuramos saber como é que é, tudo isso antes de sair. Já com Abraão, não. Deus disse, vai para a terra que eu te mostrarei, e Abraão simplesmente obedeceu. E eu começo a ver a obediência de Abraão, e eu faço uma comparação entre Abraão e Jonas. Para Abraão, Deus diz, vai para a terra que eu te mostrarei. Para Jonas, Deus diz, vai para a grande cidade de Nínive. E Jonas, quando vê a cidade de Nínive, fala, aquele povo, um povo briguento, um povo difícil. Vou nada. Acha, eu vou para lá, eu chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou pegar, eles vão se arrepender. E o Senhor vai perdoar. Mas eles não merecem perdão. Dentro da concepção de Jonas, aquele povo não merecia perdão. E o que Jonas faz? Desce até Jope,
pega um navio que ia para Tarsis, totalmente o contrário e muito mais longe ainda que Nínive. Mas Abraão não. Quando Deus fala para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão obedece a Deus, independente de onde Deus ia colocar ele. Abraão obedece a Deus. Eu começo a ver isso e eu me admiro muito com a obediência de Abraão. E ainda mais, se a gente continua lendo, Deus diz para Abraão que daria à descendência dele aquela terra. Mas quando eu li essas coisas as primeiras vezes, eu ficava meio assim, eu não conseguia entender. Eu falava, mas espera aí, como que vai dar para a descendência de Abraão, se a esposa de Abraão é estéril? De onde vai sair essa descendência? E tem muitas coisas que a Bíblia não fala, e eu sempre digo, aquilo que a Bíblia não fala, a gente nunca pode afirmar que é assim. Mas às vezes a gente pode imaginar algumas coisas. Pode até pensar, pode ser que seja assim, pode ser que seja... Se a gente não tem uma certeza, a gente pode até imaginar, e eu começo imaginando a cabeça de Abraão. Com uma esposa estéril, Abraão já com 75 anos, e eu começo até a imaginar que Abraão nessa época já estava até conformado, porque não tinha um filho, porque a esposa não gerava um filho para ele. E Deus diz, da sua descendência farei uma grande nação. Mas espera aí, como é que vai fazer se a esposa é estéril? E eu fico pensando, a Bíblia não fala nada, mas eu fico imaginando como é que será que estava a cabeça de Abraão. Mas Deus prometendo, para minha descendência, mas minha esposa é estéril. Mas Abraão creu no Senhor. E aí mais algumas coisas que a gente precisa entender. Quando a gente chega lá no capítulo 15 ainda de Gênesis, de 1 a 6, Abraão clama ao Senhor dizendo que ele não tinha para quem deixar os bens dele. Para quem ele deixaria? E ele diz que quem herdaria tudo dele seria o Damasceno Eliezer, que era um servo dele. Mas Deus promete para ele, lá no capítulo 15, no versículo 6, diz o seguinte, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, porque Deus prometeu a Abraão que da descendência dele, ele faria uma grande nação. E Abraão crê no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí mais para frente, no capítulo 17, versículos de 1 a 8, nós vamos ver que Deus muda o nome de Abraão e novamente promete para ele, para sua descendência, que ele herdaria a terra de Canaã. Mas por enquanto, não fala nada a respeito de Sara. E eu começo a imaginar Deus sempre prometendo para Abraão, mas como é que é? A esposa era estéril, não podia gerar filho. E como é que ele ia ter essa descendência? E a gente vai andando, ainda no capítulo 17, do 15 ao 22, a gente vê que aí Deus mudou o nome de Sara. E promete para Abraão um filho, e ainda diz que o nome dele seria Isaque. E a gente vai andando um pouquinho mais para frente. Lá no capítulo 18, de 1 ao 15. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Isso aí foi um pouquinho antes da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e lhe promete novamente um filho. E dessa vez, Sara ouviu. E ela ainda deu risada.
E ela falou, eu na minha velhice, eu vou ter prazer ainda? E ela ri. E o anjo pergunta, por que riu, Sara? E Sara disse, não, eu não ri. Ele disse, você riu sim. E dentro de todas essas promessas que Deus vai fazendo para Abraão, chega um momento em que realmente Sara concebe e tem um filho. Lá em Gênesis do 21, do 1 ao 7, nos fala sobre o nascimento de Isaac. E ali diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E eu olho isso, irmãos, e começo a trazer para a minha vida e para a nossa vida. Quando Deus prometeu a Abraão, fez a primeira promessa, a chamada de Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isso quer dizer que foram 25 anos aguardando. A gente vai lendo, parece que é tudo rápido. Muitas vezes na Bíblia a gente começa a ler as coisas, parece que é tudo muito rápido, mas não é assim tão rápido. 25 anos aguardando. 25 anos aguardando uma coisa que não foi um pedido de Abraão, mas uma promessa de Deus. E eu começo a trazer isso como exemplo para a nossa vida. Porque muitas vezes nós fazemos um pedido para Deus e queremos que a coisa aconteça rápido. Nós não temos paciência de aguardar o tempo de Deus. Quando Deus prometeu, foi promessa dele, passaram-se ainda 25 anos. Não foi uma coisa assim tão rápida. E a gente pede e já quer receber já. Se a coisa não acontece, a gente fica louco. Mas por que Deus não está fazendo? Porque eu estou pedindo e Deus não está fazendo. O tempo é de Deus. Se em algo que ele prometeu, ele demorou tanto, porque ele deu no tempo dele. Por que nós corremos tanto atrás e queremos que Deus faça do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos? Não sabemos aguardar o tempo de Deus. Muitas vezes eu começo a olhar e eu vejo algumas pessoas desesperadas, porque estão precisando de algo, estão necessitados de algo, e não vê uma resposta de Deus, e alguns se desesperam contra Deus. Deus não está me ouvindo mais, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não te esqueceu, não. Deus vai fazer no tempo dele. No momento que ele vê que é o momento certo, e se ele quiser dar também. Porque muitas vezes nós pedimos, mas Deus diz não. E nós temos que saber entender. E eu vejo Abraão, porque tudo aquilo que Deus falava para Abraão, ele simplesmente obedecia. Ele não reclamava. E aí nós chegamos justamente aqui no capítulo 22, onde nós lemos, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E Deus chega para Abraão e diz, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E mais uma vez, irmãos, quando eu li isso, as primeiras vezes que eu lia isso que eu não entendia, eu começava a falar, mas não dá para entender isso. Primeiro, a esposa de Abraão não gerava um filho para ele. Aí Deus promete para ele que vai dar um filho. O tempo passa, 25 anos se passaram, e de repente, Deus deu o filho nasceu, cresceu, até a sua adolescência,
E de repente Deus fala, agora você me dá esse filho. Mas peraí, com tantas promessas que Deus fez, agora me dá esse filho de volta? E eu começo a pensar também na cabeça de Abraão. O que será que passou na cabeça de Abraão? Mas espera aí, com tantas promessas, agora Deus me pede um filho. Mas mais uma vez eu me admiro, porque a gente não vê em nenhum momento mostrando que Abraão tenha feito nenhum questionamento. Abraão simplesmente obedeceu a Deus. Eu começo a olhar a fé de Abraão, a confiança que ele tinha em Deus, e a gente vê, Abraão obedeceu a Deus. Não questionou em nenhum momento. Se Deus pediu o filho, então está aqui o meu filho. Preparou o holocausto, preparou o jumento, chamou os 2 servos, chamou Isaque e saíram rumo a Moriá. No 3º dia, eles chegam até a região onde Deus tinha mandado. E Abraão diz para os seus 2 servos, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. Só Abraão sabia o objetivo daquilo que eles iam fazer. Mas espera aí, se Abraão diz, Abraão vai para sacrificar Isaque, como é que ele fala, eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos? Eu começo a olhar a fé de Abraão. Eu vejo que ali Abraão, algo dentro dele dizia, Deus vai fazer algo. Deus vai fazer alguma coisa. E por isso ele disse, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Se ele não tivesse toda essa fé, ele poderia até ir, mas ele falava, bom, eu vou e depois vou voltar sozinho. Mas não, ele confiava, ele sabia que Deus faria alguma coisa. E seguem os 2. Vão indo os 2. E de repente, Isaque, que já era um jovenzinho, conhecia os rituais do holocausto, sabia como é que era. E eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, Isaque ia olhar e falar, olha, meu pai já há 100 e tantos anos, não está batendo muito bem não. Meu pai, eu acho que ele está meio xarope, alguma coisa está acontecendo, porque ele está indo para o holocausto, está levando lenha, está levando cutelo, está levando fogo, mas o principal do holocausto, que é o cordeiro, cadê? Não tem. Se fosse nos dias de hoje, essa meninada que tem aí, ia falar isso. Ele não tá muito bem, não. Isaque vai e pergunta. No versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que negócio é esse? A gente não vai fazer um holocausto e não tem o cordeiro? Onde está? Aí eu vejo novamente a fé de Abraão. Abraão responde. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Eu começo a ver aqui que Abraão, ele sabia que alguma coisa Deus faria. A confiança que ele tinha em Deus, a fé que ele tinha em Deus, ele sabia que alguma coisa aconteceria. E os 2 subiram.
E quando chegaram no local do holocausto, Abraão prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaque e coloca sobre o altar. E aí eu começo a olhar também, irmãos, que a Bíblia também não diz, não mostra nada de que Isaque tenha se recusado. Porque Isaque, sendo aí um jovenzinho, bastante vigor, o pai já com a idade avançada, ele poderia muito bem fugir do pai. Mas não. Ele se deixou amarrar, se deixou colocar sobre o holocausto, sobre o altar. E alguns pregadores, alguns estudiosos dizem que Isaque aí é uma representação do próprio Cristo, que foi levado para ser morto e também não reclamou. Alguns pregadores, alguns estudiosos fazem justamente essa analogia. Isaque sendo aí uma representação do próprio Cristo, que se deixou levar. E Abraão toma o cutelo para imolar Isaque. Quando ele vai imolar, o anjo brada: Abraão, Abraão. E Abraão olha e respondeu: eis-me aqui. E quando ele olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres. E o anjo diz para ele não fazer nada com Isaque. E também a gente ouve de alguns estudiosos, de alguns pregadores, que esse carneiro também é uma representação do próprio Cristo, que foi dado para morrer no meu lugar e morrer no seu lugar, para que o nosso pecado fosse limpo. E aí, irmãos, eu começo a fazer alguns questionamentos. Eu paro para pensar uma coisa que eu já pensei por muito tempo, por muitas vezes, quando eu vejo Deus pedindo para Abraão que dê o seu filho em sacrifício. E eu algumas vezes me fiz essa pergunta. E eu gostaria de fazer para vocês também. Se Deus hoje chegasse para você e falasse: me dá o seu filho, independente de ser o único filho, de ser um daqueles filhos que você tem mais afinidade, me dá o seu filho. Se Deus fizesse isso com você hoje, qual seria a sua reação? Pensa aí com você. Qual seria a sua reação se Deus chegasse para você e pedisse o seu filho em sacrifício? O que você faria? Alguns podem estar pensando: bom, eu não tenho filho, então isso não é comigo. Mas você que não tem filho, se Deus falasse, se você estivesse no lugar de Isaque, você também iria como Isaque, sem reclamar? Você também faria isso? Essas duas perguntas que eu fiz, irmão, foi só para mexer um pouquinho com a imaginação, com o pensamento de vocês, porque Deus não vai fazer isso. Vocês podem ficar tranquilos que Deus não vai fazer isso com nenhum de vocês. Deus não vai nem pedir o seu filho e nem te colocar para você ser sacrificado. E eu vou dar 2 motivos porque Deus não faz isso. Um deles é porque Deus nunca se agradou de sacrifício humano. Deus nunca se agradou. Quando a gente lê em alguns livros do Velho Testamento, a gente vê que até existiam alguns povos que faziam sacrifícios,
mas sacrifícios a deuses pagãos, porque Deus nunca se agradou de sacrifício humano, tanto que ele não deixou que Abraão sacrificasse Isaque. Então você pode ficar tranquilo que Deus não vai requerer isso de você. E um outro motivo é porque o sacrifício que era feito antigamente com animais era uma coisa transitória, era uma coisa passageira. O sacrifício definitivo foi quando Jesus foi morto ali na cruz. E quando Jesus foi morto ali na cruz, até o sacrifício dos animais foram suspensos. Então nós podemos ficar tranquilos que Deus não vai requerer isso de você. Mas Deus requer algumas outras coisas. Com certeza, pedir um filho em sacrifício, pedir para você sacrificar, Deus não vai requerer. Mas Deus requer algumas coisas de nós. E o que é que Deus requer de nós? São várias coisas. Vamos falar só algumas. A primeira coisa que Deus requer de nós é compromisso. Qual é o seu compromisso com a obra de Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? O que você tem feito para que a obra de Deus continue? O que é que você tem feito? Eu vou na igreja todo domingo. Será que isso é suficiente? Deus requer compromisso da nossa parte. Deus requer obediência. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem procurado pautar a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Ou você tem adaptado a palavra de Deus à sua vida, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo hoje? Eu vejo muitos exemplos de pessoas por aí que ele tem uma vida dele, ele procura dar um jeitinho de fazer com que a palavra se adapte à vida dele. Na verdade é o contrário. Você tem que se adaptar à palavra de Deus. Você tem que obedecer o que está escrito nesse livro. Você tem feito isso? Outra coisa que Deus requer de nós é testemunho. Alguém olha para você e vê e fala, esse aí é um servo de Deus. Alguém vê você, no seu comportamento fora daqui da igreja, e fala, esse aí é um servo de Deus. O pastor Marcos usou, há pouco tempo atrás, um exemplo que eu achei interessante, sobre aquele, o mancebo, né, que você coloca a sua capa. Você entrou na igreja, veste a roupa de crente, saiu para fora, esquece. Eu citei isso na escola dominical uma vez. Trabalhei com uma pessoa que um parente dele era pastor. Só que nas festas que ele fazia, esse pastor, ele enchia a cara, ele bebia e tudo. E um certo dia, alguém perguntou para ele, mas você não é pastor? Não, eu sou pastor lá na igreja. Aqui não. Que negócio é esse? Deus requer de nós testemunho. Lá no trabalho, lá na vizinhança, na escola, nos lugares onde nós temos convivência. Deus requer testemunho. Deus requer que alguém olhe em você e fale, você tem algo diferente. Ele tem algo o que acontece que tem diferente em você? E você vai dizer que eu sirvo a Cristo. Essa é a minha diferença.
é que eu sirvo a Cristo. Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes, para minha tristeza, alguém dizer, ó, se for para ser crente igual o fulano, eu prefiro não ser. Que testemunho, irmãos. Deus requer testemunho. E Deus também requer fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel à sua palavra? Você tem sido fiel nos seus dízimos? Deus requer fidelidade. E para a gente encerrar, irmãos, eu perguntei, se Deus requeresse de você que você desse o seu filho, você faria isso? O único que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar foi o próprio Deus. O único sacrifício que Deus aprovou foi a morte de Jesus ali na cruz. Deus, ele deu o seu filho para morrer no meu, no seu lugar. Conforme está escrito lá em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sim, ele deu o seu Filho para que o meu pecado, para que o seu pecado fosse limpo. Deus deu o seu Filho para que morresse ali naquela cruz, para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. E foi o único sacrifício que Deus aprovou, foi esse. Vendo o quanto eu sou insignificante, o quanto você é insignificante. Mas Ele te amou. E deixou que o seu filho morresse por você. Para que o seu pecado fosse limpo. Deus deu o seu filho para que o nosso pecado fosse limpo. E por isso nós somos gratos e devemos a cada dia estar na presença desse Deus, nos humilhando, porque Ele nos amou. Que Deus nos abençoe, irmãos.